Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova apresenta Dons de Ciência e Sabedoria, de Márcio Mendes. Livro da editora Canção Nova. Leitura Márcio Mendes. Palavra de ciência e sabedoria. Sempre vejo as pessoas se surpreenderem e manifestarem encanto pelos dons do Espírito Santo. De fato, os carismas do conhecimento são muito impressionantes e chegam a comover até os mais incrédulos. Você terá a oportunidade de confirmar pessoalmente que são mesmo dignos de admiração. Por essa razão, acredito que depois de ouvir esse livro, um sentimento muito diferente preencherá você. Um sentimento de amor e gratidão a Deus que nos fez tamanho bem. Aqui, vamos tratar da palavra de ciência e da palavra de sabedoria. Juntamente com o discernimento dos espíritos, formam os chamados dons do conhecimento. Você verá a importância e a força de salvação que Deus conferiu a esses carismas. Ciência e sabedoria são dons de revelação. De forma sobrenatural, fazem conhecer coisas ou situações ocultas no coração do ser humano. Só é capaz de penetrar o mistério desses dons aquele que se coloca sincero e humildemente diante de Deus. Por isso mesmo, tenha confiança. Deus quer se manifestar a você de uma maneira toda especial e fará isso. Se você aceitar que Ele renove seu interior e se ficar atento ao toque de sua mão, poderá experimentar quão suave é o Senhor. Tenho certeza de que se surpreenderá com os recursos que Ele colocou à sua disposição. Essas não são palavras cheias de suposições e expectativas vazias, mas de experiências vivas e transformadoras. É Deus abrindo uma porta para você experimentar a força que jorra do coração do Senhor e o poder do seu Espírito que age protegendo você e curando a sua vida. Você poderá perceber como um dom carismático, por graça do Espírito Santo, é capaz de salvar uma pessoa, um relacionamento, uma família. Por meio de seus dons, Deus pode e quer lançar luz sobre sua vida. Quer dar a ela novo sentido e sabor. Ele mesmo afirma: a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã. Ele há de cumprir sua palavra, derramando sobre todos os que desejarem a luz que revela a verdade, cura as enfermidades e afasta o mal. Tenho alegria em lhe dizer que não se trata de meus ensinamentos, mas da palavra do próprio Deus que se comprometeu com você porque o ama. Dessa forma, asseguro-lhe que em algum momento dessa leitura, Deus porá a mão sobre o seu coração de maneira que você possa experimentá-lo em sua força e ternura. A única coisa que Deus espera é que confiemos em sua bondade e tenhamos fé. Abrir o coração é dar a Deus a oportunidade de demonstrar que Ele está do nosso lado. É também permitir que Ele nos dê dons de ciência e sabedoria, se essa for sua vontade. Palavra de ciência. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, diz a palavra de Deus. A palavra de ciência, também chamada palavra de conhecimento, é um dom carismático admirável, que nos faz perceber fortemente a presença de Deus. É chamada a palavra não no sentido do som que sai da boca, mas da revelação, do conhecimento que chega à nossa mente. Santo Irineu testemunha a respeito de quem recebeu esse tipo de dom. Sabemos que na igreja muitos irmãos têm carismas proféticos, e pela virtude do Espírito falam todas as línguas, revelam para o bem de todos os segredos dos homens e expõem os mistérios de Deus. O apóstolo os chama de espirituais, não pelo desprezo e supressão da carne, mas pela participação do Espírito e nada mais do que por isso. Através da palavra de conhecimento, o Espírito Santo revela alguma coisa que estava escondida no passado, ou mesmo algo que a pessoa esteja vivendo no presente momento. Faz isso por amor, para mostrar onde está a origem oculta de um problema, o foco de uma opressão, ou ainda para dar a conhecer uma cura que esteja realizando. Abrir o coração para a cura. Um dia vieram duas pessoas muito angustiadas que traziam consigo uma jovem.
Por uma razão desconhecida, a menina alterava seu comportamento durante a missa, tumultuando a celebração. Contaram-me que a garota sofria uns ataques muito estranhos. Em geral, gritava e caía no chão, se contorcendo como numa convulsão. Tentaram vários tipos de assistência e tratamentos sem obter sucesso algum. Nos momentos de oração, a jovem era tomada por uma força incontrolável de ódio e revolta contra Deus. Por essa razão, chegaram facilmente à conclusão de que era necessária uma oração de libertação. Então, entregaram-na a nós dizendo: não conseguimos controlá-la. Estamos muito cansados, não a queremos mais em nossa paróquia. Desse dia em diante, ela passou a frequentar nossa casa de evangelização. Não falava. Não respondia aos cumprimentos, nem mesmo sabíamos como era sua voz. Surpreendi-me quando me procurou quase 3 meses depois, dizendo que queria que orássemos por ela. Uma vez que eu não a conhecia, também não tinha ideia alguma do que pedir a Deus por aquela menina. Comecei então a orar em línguas. Durante a oração, uma palavra me veio à cabeça como uma ideia insistente: estupro. Quanto mais eu tentava pensar em outra coisa, mais aquela palavra insistia dentro de mim. Parei a oração por um momento e lhe perguntei se na vida dela teria acontecido alguma situação relacionada a estupro. Ela desabou num choro demorado. Um choro que começou sofrido, doloroso e foi se tornando em pranto de alívio. Por fim, quando estava em condições de falar, perguntou-me desconfiada: como você soube disso? Suspirando fundo, contou-me que o pai havia mantido relações com ela quando ainda era criança. O rancor e a revolta a impulsionaram para um caminho de drogas, bebedeiras e prostituição. Não tinha 21 anos e já havia cometido 5 abortos. O desgosto, a tristeza e o peso do pecado eram tão esmagadores que ela não se permitia entrar na presença de Deus. E quando se obrigava a isso, caía no chão sem forças. Durante a oração, ela renunciou ao ódio e ao rancor que a mantinham escravizada. Arrependeu-se dos seus pecados. Procurou um sacerdote e confessou. Por várias semanas oramos por ela, pedindo a Deus que curasse as feridas de um passado tão machucado. A palavra de ciência permite que nos enxerguemos com os olhos de Deus, da mesma maneira que Ele nos vê, com amor. A cura é justamente o abrir o coração para Deus. Jesus demonstrou-lhe o seu amor perdoando-a e curando-a de tal maneira que os que a encontravam custavam a crer que se tratava da mesma pessoa. Em menos de 6 meses, foi liberta das drogas, do alcoolismo e da prostituição que a acompanhavam há mais de 11 anos. Sem as crises, uma felicidade serena crescia dia após dia em seu interior. Uma simples palavra de ciência dada por Deus desencadeou todo um processo de cura e libertação profundas. Jamais poderíamos adivinhar o que se passava com aquela moça, mas Deus, que é rico em misericórdia, revelou-nos a origem do seu problema. Ela não tinha uma enfermidade física, não estava possuída como pensavam, mas oprimida. Por meio daquela revelação, Jesus a libertou. Como se manifesta a palavra de ciência? No caso que acabei de contar, a revelação se deu através de uma palavra. Entretanto, poderia ter vindo por meio de uma imagem, uma frase ou a descrição de um sentimento. Chega à nossa mente de forma muito sutil, como um tênue fio de teia de aranha. E devemos discerni-la para saber se provém de Deus, de nossa imaginação ou de uma sugestão maligna. Seja como for, devemos apresentar a revelação tal como chegou ao nosso coração, confidenciando-a à pessoa por quem oramos. Por exemplo, se nos ocorre uma palavra durante a oração, devemos dizê-la. Se for a imagem de uma cena, devemos descrevê-la e assim por diante. A pessoa por quem oramos compreenderá o significado da revelação. Somente ela poderá discernir seu verdadeiro sentido, mediante a lembrança de alguma situação ou acontecimento da própria vida. Deus faz emergir seu passado a fim de curá-lo interiormente. Dessa forma, fica claro que a palavra de ciência não agride a intimidade da pessoa, pois ninguém saberá do que realmente se trata se a própria pessoa não o disser ou confirmar.
palavra de ciência, oração e cura. A palavra de ciência se manifesta na oração, porque é nela que a pessoa se encontra com Deus, tem a revelação de suas fraquezas e recebe remédio para todas as feridas de sua alma. Por meio dela, os primeiros cristãos encontravam a saúde que hoje muitos tentam alcançar através de relaxamentos e técnicas mentais. Na oração, Deus dá a palavra de ciência. Com ela, o homem passa a conhecer seus próprios erros, descobre as próprias doenças e é curado por Deus. Também o caminho para se tornar uma pessoa melhor passa pela oração. A oração é o lugar onde Deus nos revela quem somos de verdade. É o lugar do encontro. E o ser humano não muda sem antes encontrar-se consigo mesmo e com Deus. Por essa razão, a palavra de ciência tem grande força no processo de conversão. Quando acolhida com fé, ela transforma a vida da pessoa que a recebe. Aquele que reza não é apenas alguém que crê, mas também uma pessoa realizada e feliz. É alguém que, através da oração, vai conhecendo a si mesmo e tornando-se mais maduro, saudável e bem-sucedido em tudo o que faz. Deus atesta em sua palavra que toda cura, libertação e felicidade são derramadas sobre o homem que ora com perseverança e se abre aos dons do seu Espírito. Eu o livrarei, diz o Senhor, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Saber ouvir a Deus. Certamente não somos capazes de compreender tudo o que acontece em nossa vida e à nossa volta. Há situações que nos escapam completamente ao controle e ao entendimento. Por essa razão, a fim de nos fazer o bem, Deus concede em certos momentos um conhecimento jamais alcançável sem o seu socorro. Se ao orarmos por uma pessoa ignoramos a origem de seu sofrimento, devemos sempre pedir ao Senhor que nos dê uma palavra de conhecimento. Acolher a palavra de ciência é uma maneira de ouvir a Deus. Aplica teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras de ciência, diz o Senhor. Somos mais inclinados a falar do que a escutar. Muitos admiram aqueles que têm facilidade para se expressar e conduzem de forma agradável uma boa conversa. Outros até fazem cursos para aprender a persuadir as pessoas por meio das palavras. Mesmo nos grupos de oração, não faltam os que almejam pregar o Evangelho, mas só sabe falar de Deus quem aprendeu a escutá-lo. Ouvir requer empenho. Todo mundo quer aprender a falar bem, mas raramente ouvimos alguém dizer que está se esforçando para saber ouvir. Outro dia, conversando com o Monsenhor Jonas Abib, perguntei-lhe sobre uma criança que era surda e passou a escutar depois que ele lhe impôs as mãos e orou por ela. Queria saber como a palavra de ciência lhe chegava ao conhecimento. Ele respondeu-me que era de uma forma muito sutil. E caso não ficasse atento, poderia até mesmo deixá-la escapar. Cura da surdez. Uma mãe havia trazido no colo sua criança, cujos laudos médicos comprovavam a surdez. O aparelho auditivo estava comprometido, de forma que era impossível que ela viesse a escutar. O Monsenhor impôs-lhe as mãos. Enquanto orava, uma intuição lhe dava a certeza de que a criança estava curada. Ousando na fé, foi isso mesmo que ele declarou. Deus acabou de curá-la. Bastou esperar pelos resultados. Naqueles mesmos dias, novos exames atestavam que a criança respondia aos estímulos e sua audição estava completamente restabelecida. Essa é a diferença que se dá quando valorizamos os dons de Deus e os aceitamos com gratidão. Devemos usá-los sempre que rezamos por uma pessoa, ainda que ela esteja distante, num outro país ou continente. Paulo não estava perto quando Deus mostrou a Ananias que devia orar por ele. Contudo, se a pessoa está presente, podemos colocar as nossas mãos sobre ela e orar em línguas por algum tempo. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.